Pessoal, bom dia, boa tarde. Vou fazer esse vídeo aqui explicando novamente algumas coisas sobre o sistema capitalista para tirar algumas dúvidas que a galera mandou para mim. Depois vou fazer outro vídeo respondendo algumas perguntas. A aula de hoje vai ser esse vídeo, mais um vídeo respondendo as perguntas. E aí eu dividi as perguntas em dois tipos. Umas são sobre significados de palavras que vocês não sabem o que significa, né? Que vocês não conhecem. E outra vai ser a resposta de perguntas que são mais complexas, mais elaboradas e que requerem um pouco mais de tempo para explicar. Não vou fazer tudo de uma vez, porque senão vai ficar muito longo, ok? Então, vamos dar uma olhadinha nesse quadro aí que eu preparei para vocês sobre o sistema capitalista. Primeira coisa que a gente tem que saber é que o sistema capitalista ele é um modo de produção. O que é isso, modo de produção? O modo de produção ele é a forma como uma sociedade se organiza para produzir seus bens materiais. Existiram e existem, vários tipos de modos de produção na história da humanidade. A gente tem o feudalismo, a gente já teve o escravismo, o socialismo e o comunismo também. Então, são modos de produção diferentes. O que isso quer dizer? Que as pessoas, as sociedades, elas se organizaram de formas diferentes para produzir seus bens materiais. Que bens materiais são esses? Tudo que a gente usa, para viver nossa vida. Desde a comida que a gente come, que a gente planta, que a gente produz e tudo mais, até as tecnologias como celular, computador, tudo isso são bens materiais, certo? Então, as sociedades em diferentes momentos produziram seus bens materiais de diferentes formas. E isso faz com que elas se organizem economicamente e também politicamente de formas diferentes, certo? Então, o sistema capitalista ele é um modo de produção. E nesse modo de produção, a gente tem o quê? A propriedade privada dos meios de produção, trabalho assalariado, a produção de bens materiais com o objetivo de gerar lucro através da venda e duas classes sociais fundamentais. Vamos entender um pouquinho como é que isso funciona. Para produzir os bens materiais, a gente precisa de matéria-prima, porque a gente não faz as coisas do nada, a gente precisa de uma base para transformar essa matéria-prima em algo útil para a gente. Então, vamos dar o exemplo de uma mesa. A gente quer produzir uma mesa. Para a gente produzir uma mesa, a gente precisa de madeira, certo? Seria a nossa matéria-prima, que a gente vai extrair da natureza. Ou a gente vai comprar de algum fornecedor que extraiu essa matéria-prima da natureza. Então, a matéria-prima ela é algo necessário para produzir os bens materiais, mas só a madeira ela não vai se transformar sozinha numa mesa. Ela precisa que alguém transforme ela numa mesa. Então a gente precisa também da força de trabalho. O que é a força de trabalho? Ela é a capacidade que uma pessoa tem de transformar a matéria-prima em algo útil, certo? Então essa capacidade que os seres humanos têm de transformar a natureza em algo útil para si mesmos. Então, a matéria-prima, ela vai ser transformada pela força de trabalho, que é uma força que não é só física, não é só a capacidade de modificar aquela madeira. Tem a ver também com as nossas capacidades mentais, a nossa criatividade, é como a gente pensa para fazer aquilo ali. Então, a força de trabalho é uma força física, mas ela também é uma força mental. Além da nossa força de trabalho e da matéria-prima, a gente vai precisar dos meios de produção. O que são esses meios de produção? São todas aquelas coisas que a gente usa para produzir esses bens materiais que não são matéria-prima e não são força de trabalho. Ou seja, máquinas, ferramentas, fábricas, o lugar onde a gente vai produzir. Tudo isso é meio de produção, certo? Então, para produzir um bem material, no caso da mesa, a gente vai precisar de um serrote, de uma lixadeira, de pregos, martelo, tudo isso são o quê? Meios de produção, certo? E aí a gente vai com esses meios de produção e a nossa força de trabalho transformar essa madeira que a gente extraiu da natureza para que ela se torne uma mesa, certo? No sistema capitalista, todos esses bens produzidos, eles são mercadorias. Por que eles são mercadorias? Porque eles são bens que serão vendidos. Então, tudo que é comprado e vendido é mercadoria, certo? Por que no sistema capitalista os bens materiais eles são mercadorias? Porque o capital ele é valor em busca de mais valor. Como assim? Desse jeito, quando a gente tem um dinheiro, esse dinheiro ele pode ser capital ou não. Quando que ele é capital? Quando a gente investe esse dinheiro
de alguma forma para que ele retorne para a gente maior. Então, ele tem um valor inicial, mas ele vai retornar com mais valor para a pessoa que investiu, certo? Isso é capital. Agora, se eu simplesmente gasto esse dinheiro não retorna para mim, isso não é capital, isso é só dinheiro, certo? Então, o capital, ele precisa retornar para aquela pessoa que investiu maior do que ele foi aplicado, porque esse é o objetivo do ciclo do capital. Então, o sistema capitalista, ele tem como objetivo fazer com que o capital se torne maior e retorne para aquele que investiu esse capital, certo? Esse é o objetivo do sistema capitalista. Por isso que os bens materiais produzidos, eles são mercadorias. Por isso que as pessoas, elas não dão as coisas para as outras pessoas. Elas vendem, porque elas têm que cumprir esse ciclo do capital. É assim que esse sistema funciona, certo? Então, vamos entender aqui. O sistema capitalista, ele é um modo de produção onde existe propriedade privada dos meios de produção. Como assim? A propriedade privada, ela é aquilo que alguém é dono, certo? Então, ela tem um dono. Ela não é de todo mundo. Todo mundo não pode ir lá e usar se quiser. Então, percebam, essas máquinas que foram usadas para produzir a mesa, elas não estão lá numa praça ou numa fábrica e todo mundo que precisa usar essas máquinas chega lá, usa e vai embora. Não, quem pode usar essas máquinas é o dono dessas máquinas ou as pessoas que esse dono permite. Por quê? Porque só ele, que é o dono, que é o proprietário, tem o direito de dizer quem tem acesso e quem não tem acesso aos seus bens. Então, no sistema capitalista, a propriedade privada, ela garante que algumas pessoas tenham os meios de produção, enquanto outras pessoas não têm os meios de produção. Certo? Eles não são de uso coletivo. O que é algo de uso coletivo ou propriedade coletiva? É que todo mundo pode usar, todo mundo pode chegar lá e usar. E no sistema capitalista não é assim. Só quem pode usar é o dono ou quem o dono permite. Então, no sistema capitalista, os meios de produção, eles são propriedade privada de alguém, certo? Existe o trabalho assalariado. Percebam, a gente viu aqui que para produzir os bens materiais, a gente precisa de força de trabalho. Então, eu preciso de alguém que saiba usar um serrote, que saiba usar as ferramentas e que tenha, capacidade de fazer isso. Um carpinteiro, por exemplo, para fazer essa mesa. Só que esse carpinteiro, vamos supor que ele seja uma pessoa que não tem como ter seus próprios meios de produção. Ele não tem como comprar a máquina, ele não tem como comprar as ferramentas. Ele sabe produzir, mas ele não tem os meios de produção, porque ele não tem a propriedade privada desses meios de produção, certo? Então, o que esse carpinteiro vai fazer? Ele vai procurar alguém que tenha a fábrica, que tenha as ferramentas e vai oferecer a sua força de trabalho em troca de um salário. Então, esse trabalho que vai ser usado para fazer esses bens materiais, ele vai ser um trabalho remunerado, certo? Então, o trabalho mais comum no sistema capitalista, ele é o trabalho assalariado. Você trabalha para uma pessoa que vai te pagar um salário em troca desse trabalho. Então, as pessoas no sistema capitalista, elas não são escravas, elas não são servas que têm uma obrigação de trabalhar para alguém. Elas vendem sua força de trabalho para um proprietário dos meios de produção que vai retornar para elas um salário em troca dessa força de trabalho. A produção de bens materiais com o objetivo de gerar lucro. Então, lembra, se o capital ele é valor em busca de mais valor, esses bens materiais, eles tiveram um capital investido para ser produzido. O proprietário da fábrica, ele comprou máquinas, ele comprou a matéria-prima, ele pagou as contas de luz, ele pagou os funcionários, então ele investiu um dinheiro para a produção desses bens materiais. E ele quer que esse investimento retorne para ele maior do que o dinheiro que ele foi investido. Então, como ele vai fazer isso? Ele vai vender esses bens materiais que foram produzidos, certo? Então, a produção, ela tem um objetivo final que é vender esses bens materiais para que eles gerem lucro para a pessoa que investiu o seu capital nessa produção. E a gente tem duas classes sociais fundamentais. Que classes sociais são essas? Então, a gente tem os proprietários dos meios de produção, que são os donos das fábricas, das máquinas, das empresas, das grandes indústrias,
que a gente vai chamar de burguesia ou de capitalistas, certo? E a gente tem os não proprietários dos meios de produção, que é aquela galera que não tem as ferramentas, não tem as máquinas, não é dono da fábrica, mas sabe trabalhar, sabe produzir e vai vender sua força de trabalho para o dono da fábrica. Então, percebe, essas duas classes elas se relacionam. O dono da fábrica, para produzir seus bens, ele precisa de pessoas que trabalhem para ele. E o trabalhador, para não morrer de fome, ele precisa de dinheiro para comprar comida, comprar roupas, pagar seu aluguel ou comprar sua casa. E aí ele vai vender sua força de trabalho, que é a única coisa que ele tem, porque ele não tem meios de produção. Então ele vai vender sua força de trabalho para o proprietário dos meios de produção. Então, a classe trabalhadora é a classe que não é proprietária dos meios de produção e, por isso, vende sua força de trabalho para os proprietários dos meios de produção. Essa classe ela vai ser chamada de classe trabalhadora, proletariado, classe proletária, ok? Então, são as duas classes sociais fundamentais do sistema capitalista. A burguesia e os trabalhadores, a burguesia e o proletariado, certo? Bom, eu acho que aí eu já tirei algumas boas dúvidas que vocês me mandaram e aí agora eu vou gravar outro videozinho respondendo algumas perguntas sobre o significado de algumas palavras que vocês já pesquisaram, mas não conseguiram entender o que significa.